É bem curioso, porque normalmente o diagnóstico é dado na fase escolar. E só para a gente ver como a sociedade muda rápido, né? Antigamente, quem dava atenção à criança? Então, não tinha realmente diagnóstico. Que as pessoas às vezes ficam falando, será que a gente está no meio de uma... Por que está tentando diagnóstico? É por causa dos médicos? Não, porque antes não dava atenção à criança. Hoje, normalmente, na fase escolar, o pedagogo ou psicopedagogo na escola pontua para os pais. Então, normalmente, o diagnóstico é ali pela fase de 5, 6 anos, ou mãe que tem mais de um filho, ela nota esse comportamento. Toda criança é um pouco agitada, né? Ela é desatenta, né? Mas não chega a ter um transtorno social por causa disso, ou um transtorno mental que precisa do tratamento. Então, normalmente, o psicopedagogo pontua, né? Os familiares notam aquele comportamento da criança, né? E normalmente isso gera incômodo para os pais, porque durante muito tempo era a questão da educação, né? O pai não está dando educação direito, né? Mas na verdade não, ele tem uma doença que precisa ser diagnosticada e inclusive é tão importante essa doença que já tem estudos mostrando que pessoas que não são tratadas, altíssima incidência de acidente de carro, baixa empregabilidade em relação às pessoas que não têm a doença e é muito associado com transtornos depressivos, transtornos ansiosos, que a criança sofre, né? Sim. Ela vê que elas são inteligentes, né? Então não tem nenhum déficit, às vezes, de aprendizado no aspecto cognitivo, né? Mas sim, ela não consegue ficar atenta. Então há um sofrimento mútuo da família, da criança e o diagnóstico e o tratamento faz com que essas incidências de acidente, né? De problema de empregabilidade, né? Educacional, eles melhorem. Talvez seja por isso, doutor, que a gente fala, né, hoje que muitos adultos descobriram isso quando adultos, talvez porque quando era criança não foi observado, é isso que acontece? Isso, é porque o aspecto mais importante dele é genético. Então, às vezes, quando você vai pontuar, você percebe que tem um pai, tem um tio, tem um parente que tem também o diagnóstico, só que antigamente não dava o diagnóstico, dizia, ele é difícil de aprender, ou ele não quis estudar, ou ele não fica... Porque é interessante isso, que é uma doença que acaba prejudicando a capacidade executiva. Então, por exemplo, está aqui você trabalhando, quantas coisas você tem que fazer, né? Então, você se organizou, você estudou, fez jornalismo, você foi fazendo e tal. Às vezes, a pessoa, por causa da doença, ela tem essa dificuldade, o cérebro dele, o córtex dela, executar as funções. Então, às vezes, fica meio... Então, muitas vezes, quando o psiquiatra ou o neuropediatra dá o diagnóstico da criança, aí o pai percebe, eu tive isso também. E aí ele faz o diagnóstico quase retrospectivo. Ela é neurobiológica, é genética, e quando pega o histórico todo daquela pessoa, dificuldade na escola, múltiplos relacionamentos afetivos, né? Porque eles têm muito da impulsividade. Então, às vezes, está lá no casamento, no amor, não dá mais certo e pronto, vai embora. E termina, e desiste. Então, isso gera um prejuízo muito grande social. Até procrastinar coisas, né, doutor? Por exemplo, começar